Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre macros e VBA. Não sei se você viu nas chamadas que fiz para as redes sociais de uma planilha onde nós conseguimos, através do VBA e de 4 métodos diferentes, identificar se há uma letra minúscula gravada dentro da célula. Essa foi uma solicitação que eu recebi nos comentários dos vídeos, então eu estou aproveitando para gerar mais conteúdo para vocês. Aqui, na planilha que eu trouxe de demonstração, vamos abrir, você vai ver o que eu vou fazer. Clicando sobre método 1, eu vou colocar verdadeiro ou falso se houver letras minúsculas nos textos aqui destas minhas células, que vão de A4 até A7. Depois, na próxima aula de 9 de maio, nós vamos fazer o método 2, que eu vou contar quantas letras minúsculas tem em cada célula. Depois, nós vamos criar 2 funções personalizadas que vão fazer exatamente a mesma coisa. Então serão no total 4 aulas que você vai conseguir ver com vários métodos diferentes de identificação. Aqui a planilha que vocês vão utilizar é chamada de VBA Matriz. Essa planilha vai estar para download no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Clique em Downloads e procure pela aba Diversos Assuntos. É lá que está todo o material das aulas de VBA, fora do curso básico que eu tenho lá no YouTube. Muito bem, vamos começar. Clicando em modo design, você já está recebendo essa planilha pronta, então nós não vamos criar ela do zero para facilitar também e ganharmos tempo na codificação. Clicando 2 vezes sobre o botão método 1, nós vamos visualizar a nossa janela do ambiente do VBA e vamos começar a fazer aqui a nossa programação, dimensionamento das nossas variáveis. Antes de começarmos, se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, aproveite esse minutinho antes de começarmos o trabalho e se inscreva. Isso ajuda o canal a ter relevância para o YouTube e esses vídeos serão recomendados para mais pessoas. Vamos lá? Dim W as worksheet. Então essa é a nossa planilha, a variável padrão para manipulação da planilha. Dim última cell é a variável que nós vamos utilizar do tipo range para mapear a última célula com dados. Dim ln as long. Então, do tipo long, pois eu não sei exatamente quantas linhas a sua planilha pode ter, acima de 32.500 você pode ter um overflow na variável, um estouro da variável. Por isso, vamos colocá-la do tipo long. A variável call de coluna vai ser do tipo integer e a variável a, que vai ser utilizado para a nossa, do tipo integer também, para a nossa rotina de repetição. E por último, v em control é a nossa variável do tipo booleana que vai verificar se existe ou não uma letra minúscula dentro do conteúdo da minha célula. Nós vamos começar fazendo a iniciação das variáveis. Setw igual a sheets, planilha 1. Planilha 1 é o nome da minha planilha principal. Você pode tanto utilizar esse método de definição. Nesse caso, tem uma pequena desvantagem. Se o usuário trocar o nome da sua planilha, a sua rotina, a sua macro vai deixar de funcionar. Neste caso, você pode utilizar então o segundo método, setw igual a planilha 1. Utilizar o nome do projeto VBA. Nesse caso, se o usuário trocar o nome da planilha, isso não vai interferir no processo. Vamos definir também a nossa última célula, que vai ser dado pela instrução w.cells w.rows.count da coluna 1.end xlab. Por que coluna 1? Pois nós estamos trabalhando com o método 1 e os meus textos estão colocados na coluna número 1 ou na coluna A. Por isso, a última célula tem que sempre ser aquela que está com dados. Depois, nós vamos selecionar a nossa planilha e eu vou instanciar a nossa variável linha para igual a 4 e coluna igual a 1. Elas estão iniciando com os valores linha 4, pois o primeiro nome aparece aqui, e coluna 1. Vamos começar com a nossa rotina de repetição, a estrutura de repetição do while. Então, faça enquanto a minha linha for menor ou igual à minha última linha da última célula. Para evitar o loop infinito, linha é igual a linha mais 1. E vamos fechar o nosso loop. Agora, vamos começar fazendo então a nossa validação. Primeiro, quando eu colocar o cursor na minha primeira célula, quando nós iniciarmos o processo por aqui, eu tenho que verificar se existe uma letra minúscula nessa célula. Nós vamos começar setando a nossa variável VenControl booleana como false a cada ciclo do projeto.
Então, a cada ciclo do while, ele vai começar o processo setando o vEnControl como false. For a, então nós vamos criar agora um segundo loop que vai ser igual a 1 até o tamanho do conteúdo do texto len w.cells ln,call. Essa nossa rotina de repetição, ela vai ser feita com base a percorrer, né? O for vai percorrer cada letra da nossa palavra, cujo tamanho vai ser dado pela função len. E assim que ela fizer o encontro, né? Assim que ela começar essa rotina, nós temos que verificar. Para fazer a verificação se um caractere está com letras maiúsculas ou minúsculas, cabe aqui uma explicação. No VBA, existe uma instrução chamada de ASCII, e essa instrução ASCII, ela retorna o código numérico de um caractere. Então, se nós utilizarmos os ASCII da letra A minúscula, nós vamos ver o código 97. Se nós usarmos o código da letra A maiúscula, ele tem um outro código numérico que é 65. Então, se eu sei que o código numérico para a letra A é 97, qual é para a letra Z? É 122. Então, de 97 a 122 na tabela ASCII são caracteres com letras minúsculas. E eu vou poder fazer essa validação por aqui, para testar cada letra no meu for, se ela é maiúscula ou minúscula. Nós vamos fazer isso então perguntando if ASCII, ou seja, se o código da minha tabela ASCII numérica, aí nós vamos usar aqui encapsulada o MIDI para extrair da minha célula ativa apenas uma posição. Então, na posição A, ou seja, na primeira posição do caractere, eu vou tirar um caractere. Ou a primeira posição da minha palavra, ou célula, conteúdo da célula, eu vou retirar um caractere. E aí eu vou testar se esse código ASCII é maior ou igual a 97, e aí eu vou fazer uma quebra e perguntar se o código ASCII, de novo, da minha célula, que nós acabamos de extrair, é menor ou igual a 122, que são os limites da tabela ASCII. Se for, então nós vamos usar aqui a nossa rotina. Significa que essa letra ela é minúscula. Assim que essa validação ocorrer, nós vamos setar a nossa variável vEnControl como true. E para que eu não tenha que percorrer todas as letras da minha palavra desnecessariamente, nós vamos colocar um exit for. Pois assim que eu encontrar uma letra minúscula, não tem mais o porquê eu ficar fazendo o meu ciclo. Nós não estamos contando, nós não vamos trabalhar essa letra. Nós vamos simplesmente identificar se existe ou não existe. Depois que ele saiu do for, nós vamos vir aqui e fazer um tratamento. If vEnControl, então, aqui nesse caso eu não vou colocar vEnControl igual a true. Como essa variável é booleana, eu já estou armazenando os valores true ou false na minha rotina. Então, se é true, então a minha variável for verdadeira. Se ela for true, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar na linha atual que estamos analisando, na coluna atual mais 1, nós vamos adicionar o valor true, ou seja, encontrou. Se não, nós vamos pegar aqui a nossa célula, também da mesma linha que estamos fazendo a análise, coluna mais 1 igual a false. Nesse primeiro método, eu quero simplesmente explicar se existe ou não letras minúsculas na célula. Por isso, o true ou false. Nós vamos vir até aqui agora e mostrar uma mensagem para o usuário. Processo concluído. E como nós iniciamos alguns objetos, como W e última cell, nós vamos vir até aqui e dar um set W igual a nothing, set última cell igual a nothing. Como nós temos poucas células aqui para avaliar, eu não preciso usar o application.display screen updating igual a false e depois igual a true no final. Eu tenho poucos registros, então eu não vou me preocupar com isso agora. Vamos depurar o nosso programa primeiro. Eu vou clicar em depurar, compilar o código e vamos ver que não houve nenhum erro. Então eu digitei tudo certinho. Agora sim, vamos ver se vai dar certo. Vai, ótimo. Então F8... set W igual a planilha 1, marcamos então a nossa planilha, nossa última célula já está definida, selecionei a planilha, linha 4, coluna 1. A linha 4 é menor do que a minha última célula? Sim, então vEnControl igual a false. Ele vai então criar um ciclo de 1 até 10, que tem 10 letras o meu nome. Primeiro ciclo,
ele vai verificar se a primeira letra é maior ou igual a 97. Se nós utilizarmos o nosso depurador e eu pedir para que a instrução MIDI seja carregada aqui na parte da verificação imediata, você vai ver que a letra A maiúscula, qual é o código ASCII dela? Então vamos ver, nós já vimos anteriormente, mas só para tirar a prova, é 65. 65 é maior ou igual a 97? E menor que 122 está entre esses dois valores? Não, então ela é falsa. Ele vai fazer isso letra a letra e quando chegar aqui no final, vou pressionar Ctrl F8, veja que a minha variável encontrou tem o resultado de false, ou seja, na primeira palavra aqui não tem nenhuma letra minúscula. E aí ele vai colocar falso na minha célula. Próximo ciclo, ele vai verificar então a próxima palavra. Quantas letras ela tem? 10. A primeira letra é maiúscula, veja. Então depois o L, o E, o S e o S. Agora, quando ele chegar na letra A minúscula, que está aqui no meio, ele vai setar a minha variável como true, vai sair do meu for e vai verificar. Encontrou é verdadeiro? É. Então ele vai escrever verdadeiro na minha célula. Não importa se são 1 ou 10 caracteres minúsculos. Se dermos aqui o F5, você vai ver que o processo foi concluído e todas as nossas células ou todos os nossos valores foram avaliados, indicando quando há ou não uma palavra em minúscula na célula. Se colocarmos uma outra palavra aqui, então, por exemplo, vou colocar aqui alternando. Pronto. Então aqui veja que tem diversas letras minúsculas. Se eu pedir para rodar o método 1 de novo, deixa eu ver se tem um breakpoint lá. Não. Então vamos tirar aqui. Eu acho que eu acabei digitando esse código no lugar errado. Deixa eu selecionar esses dados. Vamos pegar aqui esse meu método 1. E vamos ver se vai agora. Pronto, agora sim. Então veja que ele encontrou também a palavra minúscula. É isso. Então perceba, deixa eu só minimizar aqui. Perceba que utilizando uma rotina muito simples em VBA, é possível percorrer a nossa célula e verificar cada um dos caracteres para ver se está dentro de uma faixa da tabela ASCII para letras minúsculas. Acredito que agora você já deve ter um insight, deve ter imaginado, bom, se isso serve para letras minúsculas, serve também para símbolos, serve também para letras maiúsculas, serve para números. E aí você pode utilizar inclusive o método isNumeric para isso. Então você já pode criar as suas variações. Na próxima aula, no domingo que vem, nós vamos gravar uma aula específica mostrando como você pode fazer a contagem de quantas ocorrências minúsculas aparecem para cada letra. Espero que tenha gostado. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!